Olá, graça e paz a todos. Aqui quem fala com você é Ser Alex. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Peço a você que tem sua Bíblia aí em casa ou pelo celular, abra no livro de Jeremias no capítulo 13. Vamos estar estudando este maravilhoso capítulo que vai tratar sobre o orgulho de Israel. E para os dias de hoje vamos tratar também sobre os nossos orgulhos, como Deus age com a pessoa orgulhosa, com uma nação orgulhosa, com o orgulho em si. Capítulo 13 do livro de Jeremias, ele tem 27 versículos. Vamos estar falando, sobre esses 27 versículos e tentar resumir e trazer o conteúdo bem aplicado para nós. Jeremias 13 diz assim: assim diz o Senhor ao profeta Jeremias. Disse, até no versículo 10 ali, praticamente Deus está falando para Jeremias comprar um cinto de linho, para Jeremias colocar esse cinto de linho no seu corpo. Alguns consideram como um calção, como uma peça íntima. Outros falam que necessariamente era um cinto mesmo de linho, como os sacerdotes usavam na época. Esse cinto de linho representa o povo de Israel. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ele representa o povo de Israel. E Jeremias, colocando ali em sua cintura esse cinto de linho, simbolizaria o Senhor, Deus, que quis que o seu povo ficasse junto a ele. Então, Deus pede a Jeremias que vai até numa loja, vai até algum lugar e comprasse esse cinto de linho. Colocasse esse cinto de linho e não colocasse na água, não tivesse contato com a água. E depois o Senhor fala para Jeremias, dizendo: Jeremias, pegue o cinto que você comprou e vai até o Eufrates. E ali você esconde esse cinto de linho nas fendas do rio Eufrates. Aqui a gente vê que da onde Jeremias estava até o rio Eufrates, seriam em torno de 600 quilômetros, mais ou menos. Seria uma viagem muito grande, sem avião, sem helicóptero, sem carros velozes como nós temos hoje, ou a cavalo, ou a pé. Mesmo assim, seria uma viagem muito grande. Alguns teólogos acreditam que seria uma parábola, uma visão, mas eu não creio assim. Eu creio que Deus ele age de formas a testar a fé dos seus servos. Assim como Deus falou para Abraão entregar o seu filho em holocausto, Abraão não questionou e fez conforme Deus havia ordenado. Assim como Deus disse a Moisés para ir até no Egito para livrar seu povo, Deus ele muitas vezes pede-nos coisas que parecem até muitas das vezes sem sentido, nós não entendemos, mas a gente vê que Jeremias ele obedece à voz de Deus sem questionar. Jeremias simplesmente no versículo 5 ele diz assim: fui e escondi junto ao Eufrates. É interessante ele entender como esse profeta, ele tinha uma fé no Deus verdadeiro. A ponto que Deus fala para ele pegar um cinto de linho e ir até o rio Eufrates e ele esconder. E ele não questiona ao Senhor. Então por isso que eu não vejo aqui como uma parábola e nem apenas alguns interpretam que seria 5 quilômetros da onde Jeremias estava. Não se referia exatamente ao rio Eufrates, mas a outra localidade. Mas eu creio, conforme está escrito aqui, que ele foi até o rio Eufrates. E se for ver de Jerusalém, é só você pegar aí no mapa aí de Jerusalém, está o Iraque mais ou menos, que é o Eufrates ali, na margem do Eufrates. Você vai ver que é centenas de quilômetros, provavelmente ali em torno de 600 quilômetros. Seria uma viagem muito grande para esconder um cinto de linho, Mas Deus ele age de formas que nós não entendemos. Mas Deus prova a nossa fé, a nossa confiança nele. E o profeta Jeremias foi um grande exemplo de confiança em Deus. Essa confiança em Deus se dá quando a gente começa a orar mais, quando a gente começa a buscar mais a palavra de Deus, quando a gente começa a jejuar, a se entregar uma vida mais a Deus, a gente começa a ter uma confiança quando Deus fala conosco, a gente não sente dúvidas de que é Deus que está falando conosco. Muitas vezes as pessoas duvidam se é Deus que está ordenando tal coisa ou se não é. Mas quando a gente tem uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus, na leitura da palavra de Deus, no jejum, no estudo da Bíblia, na oração, a gente começa a ter uma intimidade com Deus. E quando Deus fala com a gente não tem dúvida do que é para ser feito, mesmo que isso não tenha sentido algum na nossa mente. Mas a gente crê que é o Senhor que está falando conosco, que Jeremias foi lá e fez conforme Deus havia mandado ele fazer.
E Jeremias diz no versículo 6, ao fim de alguns dias me veio a palavra do Senhor dizendo, vai ao Eufrates, toma o cinto e ordenei que escondesse ali. E Jeremias foi lá, fez a parte dele, colocou ali na fenda, né, do rio. E depois de alguns dias que ele fez tudo isso, o Senhor volta a ele e fala, agora vai lá e busca o cinto que eu mandei você colocar lá. E Jeremias não questiona novamente. A gente vê aqui que ele fala no versículo 7, fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, mas o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. A gente vê que Jeremias ele escondeu aquele cinto. Ele fala, cavei e achei. Ou ele pode ter colocado na fenda, a maré subia, né? Maré porque não é um mar, né? Mas a água ali deve ter subido, o rio deve ter subido, ou aconteceu alguma coisa ali que ele cavou, ele teve que cavar para pegar aquele cinto novamente. E quando ele pega aquele cinto, ele olha e fala, Senhor, não tem como mais usar esse cinto, está podre, está apodrecido, o que eu faço com isso? Aí o Senhor fala para Jeremias, assim está o povo de Israel, para nada mais presta. Olha isso aí que o Senhor fala no versículo 8. Então veio a minha palavra do Senhor, no versículo 9 diz assim, assim diz o Senhor, dos mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Aí é assim que Deus fala, assim como eu fiz com esse cinto, representando para você, assim eu farei com esse povo, com Judá e com Jerusalém. Eu vou fazer assim com eles. É um povo que não, é um povo maligno, recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e que anda após outros deuses para servir e inclinar-se diante deles. Será como esse cinto que para nada mais presta. A gente vê um povo orgulhoso hoje em dia. Um povo que se orgulha pela sua sabedoria, pelas suas teologias, pelas suas filosofias, pelos seus estudos, através dos seus próprios corações. E Deus fala, eles não ouvem a minha voz, é um povo maligno, mas andam segundo os propósitos dos seus corações. Como hoje a gente vê a teologia da prosperidade, a teologia do egocentrismo, onde o homem é o centro de tudo. Hoje a gente vê essas teologias e carrega multidões de pessoas estão seguindo essas falsas ensinamentos. Aonde o evangelho de Cristo é um evangelho que pede para que você seja separado do pecado, para que você seja moído diante da presença de Deus, humilhai-vos diante da presença do Todo-Poderoso. Um evangelho onde é uma entrega total à vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas a gente vê um evangelho hoje pregado, um evangelho falso, um evangelho da prosperidade, onde pede para que você dê algo para receber do Senhor. É interessante, né? Tem igrejas aí que faz campanhas, né? E campanhas aí que pede para que você dê seu carro, sua casa, e Deus vai dar em dobro. E Deus é o dono de tudo. Então por que eles também não dão as coisas da igreja deles, né? Porque eles não doam a igreja dele pro governo, pro Estado, esperando que Deus dê algo para eles. Mas engana as pessoas, ilude as pessoas, eles vão como esse tecido aqui podre. Hoje a gente vive uma sociedade tão necessitada que se você colocar uma placa numa igreja dizendo cura e libertações, lota a igreja. Se você colocar assim, resolvemos seus problemas em 3 dias, lota. A gente vive uma sociedade necessitada financeiramente, intelectualmente, da saúde, necessita-se de tudo hoje em dia, uma sociedade muito necessitada. Então tudo que você fala, que é o bem próprio das pessoas, elas buscam, mas não buscam a verdadeira fonte, que é a palavra de Deus. Assim como Jesus disse àquela mulher samaritana, eu vou dar água onde você não vai ter mais sede. E as pessoas buscam essas fontes podres. E Deus fala que assim, e esses homens se orgulham com seus templos enormes, nos dias de hoje. Esses homens se orgulham em dizer que a sua igreja está crescendo, ela está em tantos países do mundo, e se orgulham tanto, mas vai chegar um dia em que Deus vai quebrar o orgulho desse povo. É um povo que para nada mais presta, é um povo maligno, que faz segundo o propósito dos seus corações, adora outros deuses, rosa de ouro, rosa ungida, sal grosso, vassoura ungida, vários secretismos, aonde eles carregam para si amuletos, deixando
o valor da cruz de Cristo, deixando morrer, né, a palavra de Deus, aonde a cruz de Cristo nos liberta de todo pecado, aonde que se você adquire algo para a sua vida, em oração ali, você já entrega, está santificado na presença do Senhor, você não precisa colocar sal grosso na porta da sua casa, você não precisa colocar rosa ungida, e eles vendem essas coisas, eles vendem e se lucram em cima das pessoas que depositam sua fé nessas coisas, assim como o povo de Israel depositava sua fé em deuses, oferecia ali, levavam oferenda a esses deuses. Assim as nações e assim os povos estão vivendo hoje em dia. Estão entregando seus bens, entregando a deuses falsos, a teologias mentirosas. E o Senhor continua dizendo ali, no versículo 11, pois como o cinto está ligado ao lombo do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me sirvam por povo e nome, e louvam em glória e a glória, mas não deram ouvido. Diz-lhe assim, diz o Senhor, Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho. E se disserem, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Aqui o Senhor diz a Jeremias, dizendo assim, que assim como o cinto, representando aquele cinto, está ligado ao lombo do homem, assim como Jeremias, quando você pegou esse cinto novo que você comprou e ligou ele ao seu lombo, ele estava justo, assim eu queria que Israel fosse comigo. Assim que eu queria que Israel fosse comigo, um povo unido a mim. E assim Deus diz hoje para mim e para você, é assim que Deus quer que nós sejamos com Ele, ligados a Ele, ligados a Deus. E como você pode dizer, como eu me ligo a Deus dessa forma, irmão? Eu respondo a você, estudando a palavra de Deus, lendo as Escrituras, jejuando, orando, vigiando em todo momento. Assim você vai estar sendo ligado ao Senhor e Deus abençoará a sua vida grandiosamente. Você não vai precisar de nada dessas coisas, amuletos, somente a palavra de Deus e uma vida de oração, de jejum, de busca, de conhecimento da palavra de Deus. Aí o Senhor continua dizendo a Jeremias, diz a este povo que o odre precisa encher-se de vinho. O povo vai falar assim, mesma coisa, que é isso, Jeremias? Nós sabemos disso, que um odre precisa estar cheio de vinho, né? Mas ali o Senhor diz a Jeremias, olha, mas eu quebrarei. Aqui no versículo 3, então diz assim o Senhor, eu encherei e embriagareis a todos os habitantes dessa terra, aos reis, descendentes de Davi, que estão sentados sobre o trono, aos sacerdotes, profetas e a todos os habitantes de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirarei uns contra os outros, tanto os pais contra os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei compaixão deles, para que se destruam. Escutai, inclinai a mim, não vos ensoberbais, diz o Senhor, assim diz o Senhor, falei. No versículo 16, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, antes que tropecem os vossos pés, os montes tenebrosos. Mas ele ou mudará em sombra e morte, transportará em escuridão. Se, porém, não ouvires, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa do vosso orgulho. Amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porque o meu rebanho, o Senhor, foi levado cativo. Até o versículo 17. Aqui o Senhor fala que Ele vai entregar eles aos seus próprios desejos. Quando Deus fala que a ira do Senhor vai vir sobre eles, não perdoará, não terá compaixão deles, significa, não é que Deus, como que eu posso explicar isso para vocês que estão ouvindo, para que entenda a palavra de Deus na sua pureza. Deus, Ele não é um Deus que fala assim, você pisou falso, eu vou lá e vou castigar você agora. Não. Quando Deus diz sim, a sua vontade, significa que Ele não está tendo mais compaixão de você. Assim como Ele disse aqui, não perdoarei, nem pouparei, nem terei compaixão deles, para que não os destrua. Assim como o pai sempre corrige o filho, vou dar um exemplo, o filho ele quer fazer uma bagunça ali em casa, ele quer subir
em um muro e você sabe que esse muro ele tá mole, esse muro ele não tem firmeza, ele não tem alicerce. É um muro que se ele subir ele vai cair. E ele sempre está tentando subir. E o pai olha lá e fala, filho, vem aqui, não pode subir aí não, aí você vai se machucar. Aí não tem alicerce, esse muro não está firme. Se você subir você vai cair, você pode até se matar. Esse muro pode cair em cima de você, filho, vem pra cá, filho. E o filho teima, fala, não pai, esse muro está firme. Eu quero ver a rua, eu quero ver o outro lado, eu quero ver o que tem lá. E Deus fala, não. O pai fala, não filho, não tem nada lá que é bom para você. Tudo que lá não presta. E você, não, eu quero subir. Daí seu pai fala assim, você quer? Quero. Então vai. É isso que Deus quer falar, não vou ter compaixão deles, não perdoarei. Vai, faça o que vocês querem fazer. Aqui a gente vê que o povo, eles estavam se alinhando, né? Com Babilônia, eles estavam fazendo comércios com Babilônia. A gente vai ver que Deus fala, vocês estão aí achando que eles são seu amigo, mas eles são governadores de vocês. A gente vai ver um pouquinho para frente aqui. Então, para não fugir o raciocínio aqui, assim como o filho quer subir no muro para ver o que tem do outro lado da rua, uma coisa que não presta, uma coisa que não é boa, e o pai sabe que não é bom, mas muitas vezes aquilo lá vai incitar o filho a achar que aquilo é bom. Né? Muitas vezes o filho está ali dentro da sua casa, no quintal, protegido pelo seu pai, tendo tudo que ele precisa, mas ele tem um muro que separa ali a vontade do pai e a vontade do mundo. E o filho ele tem a liberdade, o livre-arbítrio de decidir se ele quer ficar com o pai ou não quer. Por isso que Deus não é um Deus tirano. Deus seria um Deus tirano e fala assim, ó, tá o muro aqui que divide a bênção e a maldição. Muitas vezes o lugar da bênção ele tem regra, ele tem que seguir isso, assim, você não pode fazer só aquilo que você quer, e isso aí parece ser chato, né? Você vai num lugar onde tem regras, a pessoa não gosta, mas aquele ali é para manter a ordem, é igual uma escola militar, né? A gente vê hoje em dia que uma escola militar tem regra, tem isso, tem aquilo, e as pessoas, muitos, né, criticam, não gostam, mas você vê que o ensino lá é bem melhor. Você vê que as pessoas ali são educadas, mas a gente vê outras escolas, por exemplo, faculdades federais aí que são largadas, onde usam droga, fazem sexo, fazem o que vocês quiserem aí. Você vê que é uma escola totalmente pinchada, onde as pessoas estão usando droga. A gente já viu reportagens sobre isso. E assim é o povo. Eles têm ali a presença de Deus, onde está naquele quintal protegido pelo Senhor, mas só que tem umas regras. E aí o filho quer subir no muro para enxergar o outro lado. E Deus falando, o pai ali falando na simbologia que eu estou comparando aqui para vocês. Tá querendo proteger o filho, mas Deus deu livre-arbítrio. E ali o filho sobe e deseja as coisas ali do outro lado daquele muro e quer ir para lá. Então quando o pai fala assim, tá bom, você quer ir? Vai. É assim que Deus fala. Eu não vou mais corrigir esse povo, eu não vou mais falar com eles. Eles vão estar entregues aos seus próprios desejos. É isso que vocês querem? Então vai e faça. Esse é o símbolo da ira do Senhor. É quando Deus diz sim às vontades dos homens. É quando Deus fala, tá bom, vocês querem? Vai, faça. É quando Deus dá permissão. Não é a vontade de Deus que os seus filhos se percam na idolatria e no pecado. Essa não é a vontade de Deus. Por isso Deus falou, eu queria que eles estivessem ligados a mim. Como o cinto está ligado ao lombo do homem, mas porém eles não querem me ouvir. Então vou entregar eles aos desejos deles, não vou ter compaixão deles. Porque é triste para um pai, quando ele não quer que o filho ande com os amigos de drogas, com os amigos que estão na prostituição, nas orgias da vida, quando o pai, nenhum pai gostaria de ter um filho que está no mundo das drogas. A gente vê os pais que sofrem com os filhos que estão nas drogas. Aos pais que estão lá em casa 3 horas da manhã, não sabem onde seu filho está. Então isso é muito dolorido. E assim Deus falou, eu não queria que vocês fizessem isso, eu não queria que vocês estivessem entregues aos desejos de vocês, porque o desejo do homem é corrupção, não é coisa boa. Mas já que vocês querem, vai então, vai, é isso. Não vou ter compaixão mais. Isso é demonstração que Deus não está tendo compaixão mais. É quando Deus ele permite que você faça o desejo do seu coração. Então tomamos cuidado hoje com a insistência que nós temos a pecar. Muitas vezes Deus está nos alertando, não faça isso, não ouça isso, não assiste isso, não anda por esse caminho, e nós insistimos, e Deus faz a mesma coisa. Então tá bom, vocês querem? Vai. Se destruam.
Hoje estamos ouvindo pregações, estamos ouvindo mensagens dizendo, gente, saia desses lugares aonde ficam pregando secretismo bíblico, aonde ficam colocando amuletos, aonde ficam comerciando a sua fé, aonde ficam cobrando de você tudo. Quer vender tudo para vocês, saiam desse lugar. Essa é a demonstração de compaixão que nós estamos tendo com vocês. Deus está tendo com você uma compaixão de estar alertando. Mas já que vocês querem, Deus fala, então vai lá, fica lá, entra lá. Dá o seu dinheiro suado para eles. Compra o que eles estão vendendo para você, que não vai adiantar de nada. Para nada presta isso. Aí o Senhor diz, continua dizendo assim, no versículo 18, diz a rainha, humilhai-vos, assentai-vos no chão, pois já caiu a vossa cabeça, a coroa da vossa glória. A cidade do sul está fechada, e ninguém há que abra. Todo o Judá foi levado cativo, inteiramente foi levado cativo. Levantai os vossos olhos e vede, que vem do norte, aonde está o rebanho que foi confiado ao teu lindo rebanho. Que dirás quando o Senhor puser sobre ti aqueles que cultivaste como amigo? Não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Aqui o Senhor fala para o rei Joaquim, que naquela época o rei Joaquim estava ali, e a sua mãe, e diz para eles assim, se entregue, Jeremias falando, se entregue a Babilônia, se entregue a eles, porque a sua coroa já caiu. Deus já desamparou vocês, Deus não está tendo mais compaixão de vocês. Porque por várias vezes Deus estava falando com vocês, Deus vem falando e vocês não ouvem, vocês não querem. Então por isso agora Deus não está tendo mais compaixão de vocês. Então o conselho que eu dou para vocês, se entregue a Babilônia. Mas o orgulho de vocês é muito grande, então vocês vão ser destruídos por aqueles que vocês acham que é seus amigos. Por aqueles que vocês estão achando que é seus amigos, vocês vão ser destruídos por eles mesmos. É isso que as pessoas hoje em dia, voltando para os dias de hoje, as pessoas buscam soluções para os seus problemas nessas igrejas falsas, em lugares falsos. Essas pessoas que vocês acham que vão ajudar vocês, é o que vão destruir vocês. Quando elas arrancar tudo que vocês têm, casa, carro, dinheiro, serviço, tudo, aí vocês vão olhar por que aconteceu isso conosco, assim como Judá falou. Porque Deus está falando para vocês, saiam desses lugares, aonde tem falsos mestres, falsos pastores, que só querem pegar o dinheiro de vocês, só querem buscar os bens de vocês, eles não estão preocupados com as suas almas. Analise as pregações que são faladas ali. É só bênção, só vitória, só isso, só aquilo. Não tem uma pregação de renúncia, onde você tem que servir a Deus, onde você tem que se humilhar diante de Deus, mas não, dá isso para que Deus dá aquilo. Se você der essa oferta, Deus vai dar aquilo para você. Se você colocar um envelope, R$10 no envelope, Deus vai dar um emprego para você. Se você não está nem em emprego, como você vai dar R$10 no envelope? Tem igreja que é assim, tem lugares que é assim. Mas esses que vocês acham que estão ajudando vocês, estão destruindo vocês, é o que Deus falou aqui. Aí Deus continua dizendo a Jeremias, falando assim, levantai os olhos e vede que vem do norte. Aonde está, ó rebanho, que foi confiado ao teu lindo rebanho? Aonde está o rebanho que Deus confiou a vocês? É o que Jeremias disse àquele povo de Judá. Foram levados cativo para a Babilônia. O rebanho ao qual Deus confiou. Agora vou trazendo para o dia de hoje nosso aqui. Deus olha para você e diz para você, cadê o emprego que eu confiei em você? Você abrir mão para pegar todo esse dinheiro seu e dar para aquela igreja? Ou para qualquer outra coisa? Que nada serviu? Cadê o carro que eu confiei em você? Cadê a família que eu confiei em você? Cadê o ministério que eu confiei em você? Então vamos nos alertar à palavra de Deus. Ele diz assim, no versículo 22, quando disseres ao teu coração, por que me sobreveio essas coisas? Pela multidão da tua maldade, se levantaram todas as vestes e os violentaram. Aí você pode, depois que você vê ali, acabou, você viu que aquilo que você confiou não aconteceu, aquilo que você acreditava não aconteceu, porque eles prometem bênção para vocês. Ele fala, dá isso que você vai ganhar aquilo. Se você der aquilo ali, você vai ter 100 vezes mais. E aí quando você está lá desempregado, sem dinheiro, você fala, eu fui sempre dizimista fiel, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo. E agora no tempo de pandemia que estamos vivendo, cadê as igrejas que recolhiam tanto dinheiro do povo, ajudando o povo?
Cadê? Muitas vezes estão ligando para sua casa querendo seu dízimo ainda, do auxílio emergencial. Analise, vê. Então Deus fala assim, vocês vão se perguntar, por que estamos passando por tudo isso? Por causa da maldade do coração de vocês, por causa do orgulho de vocês, por causa de não ouvirem a voz de Deus, estão passando por tudo isso. Aí Deus diz aqui no versículo 23, pode o eutipe mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. E vós espalharei como um restolho que está arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te fará medida por mim, diz o Senhor, porque te esqueceste de mim e confiastes em mentira. Aqui Deus fala assim, pode o homem eutipe, né, que é o negro ou o moreno igual eu aqui, mudar a minha cor? Ou você branco pode mudar a sua cor? O leopardo pode tirar as manchas do seu corpo? Não pode. Assim também vós que estão mortos em pecados não podem fazer o bem, Deus fala. Aí vocês perguntam, então eu não consigo fazer o bem, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos comprou na cruz do Calvário, e por meio de Jesus nós somos santificados e recebemos dele o Espírito Santo em nossas vidas, para nos moldar, para nos poldar a fazer o bem. Quantas vezes nós, em nossos corações, desejamos tanto fazer o bem, quando olhamos estamos fazendo aquilo que não desejamos fazer. Como Paulo disse, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, pelo Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. O homem por si, naturalmente, ele não consegue fazer o bem, ele depende de Deus. Ele depende de Jesus Cristo, do sangue, da cruz do Calvário, para mudar seu jeito de pensar, seu jeito de agir, para fazer o bem. Porque o homem por si, no pecado que vive, não consegue fazer o bem. A gente vivemos numa sociedade hoje, onde a lei é do mais esperto, quem passar a perna no outro. Hoje é uma lei de trapacear as pessoas, de querer ganhar sobre as custas dos mais necessitados. A gente vive assim, como um homem vai conseguir viver numa sociedade dessa? É pela graça de Deus, por Jesus Cristo, por intermédio de Cristo. Ele continua dizendo, eu levantarei as tuas vestes sobre o teu rosto e aparecerão as tuas vergonhas. Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos de desejos e incontrolável a tua desvergonha, prostituição. Vi a tua abominação sobre os outeiros e sobre o campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? Aqui para nós encerrarmos o versículo 27 e o capítulo 13, o Senhor diz para nós que por nós não conseguimos mais fazer o bem, porque vivemos em um mundo pecaminoso, entregamos tanto a nossa vida ao pecado que dentro de nós não conseguimos mais fazer o bem. Por isso temos que se entregar diante da presença do Deus Altíssimo, clamar por misericórdia, enxergarmos nossos caminhos tortuosos através do Espírito Santo de Deus, para que possamos nos purificarmos, porque senão o Senhor vai vir sobre nós. E aqui, como ele fala, levantarei o teu vestido e mostrarei a tua vergonha. É uma representação que Deus, vamos dizer, que Deus está falando para nós hoje que arrancarei a sua roupa em meio a todo mundo e mostrarei as suas vergonhas. Isso cabe a mais, né? Cabe, lógico, todos nós, eu, você, mas aos líderes religiosos que estão aí enganando as pessoas, buscando dinheiro, buscando benefícios próprios. Ai de vocês, se não voltarem diante de Deus, porque o Senhor se levantará e arrancará e mostrará a sua vergonha. Nós vemos hoje muitos escândalos de pessoas que diziam ser homens de Deus e na verdade não são. São apenas enganadores, são apenas homens que estão buscando seus próprios prazeres, suas próprias vontades, enriquecendo na custa dos necessitados, das pessoas que são humildes de entendimento. Volte à presença de Deus, se humilhe diante da presença do Todo-Poderoso, para que Deus não venha quebrar você diante dos homens e levantar a tua vergonha pelos seus próprios erros. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e vamos orar para que Deus abençoe nossa nação, para que Deus abençoe nossas vidas, para que possamos ter paz diante da presença de Deus
Eu falo a você, ore, busque a Deus em oração e em estudo da palavra de Deus, para que não possamos cair no pecado do orgulho, para que não possamos ser orgulhosos, porque se nós sermos orgulhosos, Deus nos quebrará. Deus nos entregará às nossas próprias vontades. Livra-me, ó Deus, de fazer a minha própria vontade, mas que eu possa fazer a vontade do Senhor. Essa é a minha oração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.